E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, a tia de Luma aparecerá e irá revelar para a moça o porquê ela desapareceu por tantos anos. Mas o que chocará a todo o público será o segredo que ela esconde sobre a relação dela com a Messia e o Molina. Um grande segredo será revelado, algo que assustará a todos e colocará Molina e Messia em desespero. Luma e Mavi, ao descobrir o segredo de Regina, os dois ficarão completamente em choque. Isso tudo poderá acontecer após Luma enfrentar Messia mais uma vez. A moça colocará a mãe de Mavi contra a parede e exigirá saber quantos % das ações ela e o Mavi ainda têm do resort. Messia, sem alternativa, dirá que são 10%. E Luma, ao escutar aquilo, ficará transtornada. Messia, no entanto, avisa: eu sei que isso pode parecer ser uma coisa ruim, mas eu garanto para você que vai ser melhor para todo mundo. O resort agora vai crescer como nunca e você e o Mavi ficarão muito mais ricos. Luma não se conforma com aquilo e diz: eu tenho certeza que você está armando alguma coisa, não é mesmo, Messia? O que é? Você tá pensando em dar um golpe em mim e no Mavi? É isso? Messia, sem pensar duas vezes, responde: mas é claro que não. Você tá ficando louca. Eu nunca faria uma coisa dessa, e muito menos com vocês dois. Luma, então, pedirá para conhecer o dono do grupo Aya. E Messia, ao escutar aquilo, pensa bem antes de responder e diz: mas isso não será possível, pelo menos não por enquanto. Mas assim que ele tiver um espaço na agenda, ele já me prometeu que virá até aqui para conhecer você e o Mavi. Luma não engole aquilo calada e fala: você tá me dizendo que esse homem pegou 90% do meu resort e do Mavi e não pode sequer vir até aqui para falar com nós dois? Messia se aproxima ainda mais e avisa: você tem que entender que ele é uma pessoa ocupada. Mas não se preocupe, Luma, que eu estou cuidando de tudo e garanto que você e o Mavi sairão disso tudo muito mais ricos. Confie em mim. E após falar aquilo, ela sai, deixando Luma sozinha. A chefe de cozinha, pensativa, fala consigo mesma: isso tudo está muito estranho. Agora, mais do que nunca, eu tenho certeza que a Messia está tentando me passar a perna. Mas eu vou descobrir se isso é verdade e quem está ajudando ela a fazer tudo isso. Porque um plano desse não pode ter saído da cabeça dela. A moça então voltará a procurar a irmã Sônia. Mas a freira, ao ver a Luma se aproximando, ela fala: eu não quero falar com você, então saia daqui e não volte nunca mais. Luma a encara e pergunta: mas por que de todo esse medo? Qual o problema de você conversar comigo? Sônia a encara e responde: eu já disse que não quero confusão para o meu lado. Então saia daqui. Luma não desiste e, ao se aproximar ainda mais, ela avisa: eu vim falar com você porque eu acabei de descobrir que a Messia passou 90% das ações do meu resort e do Mavi para um grupo suíço. Ela está me roubando. Eu preciso da tua ajuda para descobrir quem está por trás dela.
Sônia, ao escutar aquilo, a encara e diz: eu já disse que eu não posso te ajudar. Você não entende que cada vez que você vem até aqui, está colocando a tua vida e também a minha em risco? Luma fica curiosa e questiona: como assim em risco? De quem você tem tanto medo? Por acaso é desse sócio da Messia? Sônia pensa um pouco e fala: eu já falei demais. Agora você saia. Eu já mandei. Luma se nega a sair. E Sônia, vendo que a garota não tinha intenção de ir embora, ela a encara e alerta: eu vou avisar as outras irmãs para não deixar você entrar novamente aqui. Então não adianta me procurar mais. E após terminar de falar aquilo, a freira entra e Luma fica a sós, mais desconfiada do que nunca. Já a Sônia, ao chegar no corredor, ela ligará para uma mulher e fala: eu acho que chegou o momento de você voltar. A tua sobrinha está fazendo muitas perguntas e a Messia não está respeitando o trato que ela fez com você. Regina, a tia da Luma, ao escutar aquilo, responde: você não se preocupe, que eu irei pegar o primeiro avião e chego no Brasil amanhã bem cedo. E ao escutar aquilo, Sônia desliga a ligação e fala consigo mesma: eu só espero que isso não acabe sobrando para o meu lado. Já momentos depois, veremos Regina em um hospital, do lado de alguém, e fala: eu vou ter que voltar ao Brasil, mas você não se preocupe, que eu irei voltar assim que eu terminar de ajudar a nossa querida Luma e dar a Messia e aquele infeliz do Molina o castigo que eles merecem. Eles vão finalmente pagar pelo que fizeram com você. Enquanto isso, Messia e Molina estarão conversando. E Molina, ao perceber que a mãe de Mavi estava preocupada, ele pergunta: o que foi, Messia? Aconteceu alguma coisa que eu deveria saber? Messia o encara e diz: não é nada não. É só que a Luma descobriu que só tem 10% do resort e ficou arrasada. Eu fiquei com tanta pena dela. Imagina quando for o Mavi. Ele ficará destruído. Molina se aproxima ainda mais e questiona: o que foi, Messia? Por acaso está arrependida? Messia pensa um pouco e responde: eu estou sim. Eu não deveria ter ajudado você nessa ideia maluca de tirar tudo dos dois. Até porque você já é um homem muito rico e tem mais dinheiro que a Luma e o Mavi juntos. E não precisava de mais. Molina olha para a amante e fala: acontece que dinheiro nunca é demais. E você trate de tirar essa culpa da consciência para não acabar estragando o nosso plano. Messia fica com medo da frieza do vilão e diz: sabe que às vezes eu fico com medo de você. Você parece até que não tem consciência. É como se você não tivesse coração. Molina, com um sorriso irônico, afirma: aprenda uma coisa, Messia. Quem tem coração não tem dinheiro. E para que eu chegasse até aqui, eu tive sim de ser frio e calculista. E se não me engano, foi por isso que você se apaixonou por mim. Não foi mesmo? Messia, ao escutar aquilo, comenta: eu acho que a Regina tinha razão. Você é um monstro. Molina, ao escutar o nome da tia da Luma, ele fica furioso e alerta: eu já falei
para você nunca mais mencionar o nome daquela mulher na minha frente. Eu já tive muito trabalho para me livrar dela e não quero nunca mais ouvir aquele nome novamente. Você entendeu? Messia olha para o amante e avisa que irá evitar de mencionar o nome da Regina. Já no dia seguinte, Regina chegará na frente do abrigo Carmelitas e antes de entrar, ela fala consigo mesma. Agora não tem mais volta. Eu vou ter que ir até o final e fazer o que eu deveria ter feito há muitos anos atrás. A irmã da Cecília entrará no abrigo e ao ver a irmã Sônia, ela se aproxima e diz: há quanto tempo, não é mesmo, Sônia? Ou melhor dizendo, Messia. Sônia olha para os lados e avisa: não me chame com esse nome. Aqui eu sou a Sônia, você entendeu? Regina diz que sim e fala: bem, nós precisamos conversar e tem muita coisa que eu preciso saber. Sônia então tranca a porta e ao se aproximar da tia da Luma, ela pergunta: você só me diga uma coisa antes. Você realmente veio com a intenção de criar uma guerra com Molina e a Messia? Regina a encara e responde: eu vim para acabar com aqueles dois de uma vez por todas. E a trégua que nós fizemos depois da morte da minha irmã acaba hoje. Sônia, ao escutar aquilo, fica apavorada e comenta: eu acho que vou acabar me arrependendo de ter chamado você até aqui, não é mesmo? Regina se aproxima ainda mais e garante: você não precisa se preocupar. Enquanto você estiver do meu lado, não vai acontecer nada contra você. Afinal de contas, nós sempre fomos grandes amigas. Sônia pensa um pouco e responde: que grande amiga você é? Me deixou aqui, enquanto estava morando no Canadá. Regina a encara e diz: não fale assim. Você sabe muito bem que eu estava cuidando daquela pessoa que, graças a Messia e ao Molina, ainda está em uma cama de hospital. Sônia fica calada e Regina avisa: bem, agora eu vou ter uma conversa com a minha sobrinha. E você mantenha segredo. Ninguém pode saber que eu estou aqui. A freira afirma que manterá a boca fechada. E Regina pede: você tem o número da Luma, não tem? Sônia responde: tenho sim. Ela me deu em uma das várias vezes que veio até aqui, atrás de descobrir alguma coisa. Regina se aproxima e ao pegar o número, ela avisa: pois agora, deixe comigo, que eu vou cuidar da Luma pessoalmente. E após falar aquilo, ela sai. Já Sônia, sozinha, fala consigo mesma: eu não sei quem é o pior desses três, mas pelo menos no momento, eu acho que posso confiar na Regina. Eu só tenho pena daquela pobre coitada da Luma. Porém, eu bem que avisei para ela esquecer essa história. Enquanto isso, Luma conversará com Mavi e a moça contará que descobriu que Messia tinha colocado 90% das ações para esse novo grupo suíço. O rapaz furioso dirá: mas eu não posso acreditar em uma coisa dessa. A Messia por acaso ficou louca? Mas ela vai ter que me explicar toda essa história. E naquele momento, Luma receberá uma ligação de Regina, que pede para se encontrar com a moça. Luma, ao escutar a voz da mulher, pergunta:
quem é você? E por que você quer se encontrar comigo? Regina, sem pensar 2 vezes, responde: bem, eu vou contar tudo para você quando nos encontrarmos pessoalmente. Luma avisa: escute bem, eu não vou me encontrar com uma pessoa que eu não conheço e que acabou de ligar de um número desconhecido. Então diga de uma vez o que você quer. Regina pensa um pouco e fala: eu pensei que você estava atrás de resposta do teu passado, não era mesmo? Então venha falar comigo, minha sobrinha. Luma, ao escutar aquilo, fica surpresa e questiona: você tá me dizendo que você é a minha tia, Regina? A irmã da Cecília confirma e diz: nós duas precisamos conversar. Eu preciso explicar muita coisa para você. Luma então pergunta o endereço e Regina avisa: assim que eu desligar essa ligação, eu vou mandar a minha localização para você. Só tem mais uma coisa: você não pode contar para ninguém, muito menos para Messia, que eu liguei para você. A moça, curiosa, tentará arrancar mais alguma informação da tia, mas Regina garante que explicará tudo pessoalmente. E logo após falar aquilo, Regina desliga a ligação. E Mavi, ao ver a Luma com uma cara de espanto, ele pergunta: mas o que foi que aconteceu? Quem foi que ligou para você? Eu escutei bem. Era a tua tia? Luma confirma e explica: ela pediu para se encontrar comigo, mas também me disse para não falar nada disso para ninguém, e muito menos para Messia. Mavi, ao escutar aquilo, avisa que irá junto da esposa ao encontro dessa mulher. No entanto, ela recusa e diz: não, é melhor que eu vá sozinha. Ela não vai querer que eu chegue lá com mais alguém, e muito menos com o filho da Messia. Mavi pensa um pouco e concorda, mas insiste que ela leve um localizador para que ele saiba exatamente onde a Luma estará. A moça pensa um pouco e responde: você tem razão. Afinal de contas, eu não conheço essa mulher e não sei quais são as suas reais intenções. E após instalar o localizador no seu celular, ela sai ao encontro de sua tia. E Mavi fica apreensivo, controlando tudo pelo computador. E não muito tempo depois, Luma chegará no endereço que Regina a tinha mandado. E a moça, ao entrar, dará de cara com a tia e pergunta: então, você é realmente a minha tia? A Regina? A irmã de Cecília a encara e responde: sou eu sim. Eu sei que nunca nos encontramos antes, mas eu posso explicar tudo para você. Luma se aproxima ainda mais e fala: mas por onde você esteve por todos esses anos? E por que nunca me procurou? Eu sou a única filha da tua irmã e você nunca veio atrás de mim. Regina conta: eu tinha um acordo com a Messia e não podia me aproximar de você, mas eu sempre deixei bem claro para ela que se acontecesse alguma coisa com você, eu voltaria para acabar com a festa dela. Luma olha para a tia e pergunta: mas o que vocês duas negociaram? O que é de tão importante para você ter me abandonado por tantos anos nas mãos do Molina? Regina pensa um pouco e responde: bem, eu não posso falar por enquanto.
A única coisa que eu posso dizer é que a vida de uma pessoa dependia que a Messia continuasse com a boca fechada. Luma é estranha e questiona. Mas, como assim? A vida de quem corria perigo? E o que a Messia poderia fazer contra essa pessoa? A irmã da Cecília explica. O problema nunca foi a Messia, mas sim o Molina. Eu não podia arriscar que a Messia abrisse a sua boca e contasse para o Molina que uma certa pessoa estava viva. Luma fica ainda mais confusa e fala: mas acontece que o Molina morreu há anos e mesmo assim você nunca apareceu. Eu levei o golpe da Messia e do filho dela e mesmo assim você não me ajudou. Regina se aproxima ainda mais e revela: é aí que você se engana. O Molina não está morto. Na verdade, ele é a pessoa por trás da Messia. A moça, ao escutar aquilo, arregala os olhos e diz: mas como isso é possível? Como ele conseguiu armar todo esse teatro e fingir a própria morte? Regina explica. Ele e a Messia pensaram em tudo. E o Molina vendeu alguns quadros que ele tinha escondido e usou o dinheiro para fugir do país. Luma, desconfiada da tia, pergunta: e como a senhora sabe de tudo isso? Eu posso saber? Você parece conhecer muito bem a Messia e o Molina. Como isso é possível? Regina a encara e responde: eu conheci aqueles dois antes mesmo de sua mãe. Eu até tentei avisar Cecília que a Messia e o Molina não prestavam, mas a tua mãe era muito ingênua e acabou sendo enganada e casando com Molina. E após a morte dela, algo aconteceu que me fez ser obrigada a ficar longe de você e deixar que o Molina controlasse toda a fortuna da Cecília. Luma, curiosa, questiona: mas o que foi que aconteceu para fazer você se afastar por tantos anos? E por que você apareceu justamente agora? Regina pensa bem antes de responder e diz: bem, eu não posso te falar ainda o que aconteceu, mas eu juro que vou contar tudo para você quando isso tudo terminar. E garanto que você ficará muito feliz ao descobrir a verdade. Já o porquê eu só apareci agora é porque eu tinha um acordo com os dois. Mas eu sempre deixei bem claro que se você corresse algum tipo de perigo, eu iria voltar para acabar com os dois. Luma, ao escutar tudo aquilo, questiona: mas mesmo sabendo de tudo isso, eu não vejo mais nada que nós possamos fazer. Eles já pegaram 90% das ações do resort e isso não pode ser mais revertido. Regina a encara e avisa: na verdade, não é bem assim. Eu tenho um plano e garanto que você e o teu marido vão reaver tudo o que eram de vocês e muito mais. Luma pede que a tia se explique melhor e Regina, ao se aproximar ainda mais, ela conta todo o seu plano e afirma: se você fizer exatamente como eu falei, não tem como dar errado. Luma concorda e avisa que colocará em ação o plano da tia. Logo em seguida, a moça sai e vai até a sua cobertura para se encontrar com Mavi. Os dois irão conversar e o empresário ficará surpreso após escutar tudo o que a Luma o revelou.
Ele então mandará uma mensagem para sua mãe. E ao receber a resposta, ele olha para Luma e avisa. Pronto, ela já está vindo para cá. Não muito tempo depois, Messia chegará e pergunta aos dois. E então, o que vocês tanto querem? Me digam logo, porque eu tenho muito o que fazer. Mavi avisa que já sabe que ele e a Luma perderam uma boa parte de suas ações. E Messia diz que já conversou com a Luma e explicou que tudo aquilo tinha sido para o bem dos dois. Mavi dirá que concorda com a mãe, mas pedirá apenas uma coisa. A Megera fica feliz ao ver que o filho não tinha surtado e pergunta o que ele queria. E Mavi responde: eu quero que você inclua naquele contrato um pequeno detalhe. Eu quero que você especifique nele que eu e a Luma fomos os idealizadores do Abacoa. Messia, ao escutar aquilo, fala: mas é só isso? Me desculpe, Mavi, mas você quer que eu marque uma nova reunião com o representante e faça ele assinar o mesmo contrato apenas por causa dessa besteira? Mavi, no entanto, alega que aquilo é importante para ele. E Messia, não vendo nada demais no pedido do filho e querendo acabar com aquela história de uma vez por todas, ela aceita e diz: pois amanhã bem cedo, eu, você, a Luma e o representante do grupo Ayas vamos assinar o contrato novamente. Assim você ficará feliz? Mavi diz que sim, e Messia sai logo em seguida. Já no dia seguinte, na sala de reunião, todos se reúnem e Messia avisa ao representante suíço que o contrato que eles assinarão só modifica um pequeno detalhe do antigo. Mas antes que eles pudessem assinar, Messia receberá uma ligação que a deixará abalada. Regina terá ligado para Messia e ameaçado ela, fazendo que a mãe de Mavi saísse por um momento da sala de reunião. É então que Luma chamará a atenção do representante do grupo suíço, e Mavi aproveita da distração dele para trocar os contratos. E em seguida, ele mandará uma mensagem para Regina, avisando que já tinha feito a sua parte do plano. E naquele momento, Regina irá dizer para Messia: eu estou no Brasil e vou querer falar com você ainda hoje. E após dizer aquilo, ela desliga a ligação. E Messia volta para a sala de reunião, mais preocupada do que nunca. E querendo que tudo aquilo acabasse o mais rápido possível, para que ela pudesse ir contar o que estava acontecendo para o Molina. Ela assina o novo contrato, sem ler novamente, e manda que o representante também se apresse e assine de uma vez. Mavi pegará o contrato e avisa que levará pessoalmente até os advogados do resort. E Messia, sem sequer responder ao filho, ela sai da sala de reunião e vai até o iate do Molina. E ao chegar lá, ela contará da ligação que recebeu de Regina. E Molina, ao escutar aquilo, ficará assustado e diz: mas o que aquela mulher quer? Porém, assim que ele termina de falar, Regina entra no barco e fala: bem, eu acho que posso responder isso pessoalmente. Messia e Molina, ao ver a tia da Luma, eles tomam um susto e Messia pergunta: Regina, você aqui? Mas como pode? Quando foi que você voltou para o Brasil? Você por acaso já se esqueceu do nosso trato? Regina a encara e responde:
Eu já soube o que vocês estavam tentando fazer com a minha sobrinha. E dessa vez eu voltei para ajudar ela. E não tenho mais medo de você. Molina, ao escutar, fica sem saber do que as duas estivessem falando e questiona. Mas do que vocês estão falando? Que tipo de trato vocês duas fizeram? Messia olha para o seu amante e explica. Eu tinha um trato com a Regina. Ela tinha que sair do país e nunca mais voltar para procurar a Luma. E em troca, eu não contaria para você que o verdadeiro pai da Luma ainda estava vivo. Molina, ao escutar aquilo, fica furioso e diz: Você deveria ter me dito isso antes. Mas não tem problema. Agora que eu sei, eu vou acabar com esses dois. E você, Regina, vindo até aqui, só facilitou as coisas para mim. Messia pede para que Molina se acalme e fala: Espere, tem alguma coisa de estranho. Eu conheço bem a Regina. Ela não teria voltado e estaria aqui na nossa frente se não estivesse armando alguma coisa. Regina se aproxima ainda mais e responde: Você tem razão. E vocês estão prestes a descobrir o que eu fiz. E naquele momento, todos começam a escutar as sirenes da polícia. E Messia grita: Foi você que chamou a polícia, não foi? Regina diz que sim e explica: Depois que eu fiz aquela ligação, era óbvio que você iria vir até aqui para se encontrar com Molina. E tudo que eu precisei fazer foi seguir você e chamar a polícia. Assim que eu soube onde Molina estava escondido. E depois que eu entregar tudo o que eu tenho contra vocês dois para a polícia, eu tenho certeza que vocês nunca mais sairão da cadeia. Molina não se intimida e avisa: Isso não importa mais. Eu tenho dinheiro suficiente para contratar o melhor advogado e pagar quem quer que seja para sair da cadeia. Eu garanto que não vou passar uma noite sequer naquele lugar. Regina então avisa: Eu sinto informar que não será bem assim. Não é mesmo, Messia? Essa é a pergunta do que ela estava falando. E Regina responde: Acontece que você acabou de assinar um contrato onde passava tudo o que era do grupo Aya para a Luma. Ou seja, toda a fortuna do Molina agora é da minha sobrinha. E vocês dois não podem mais fazer nada de mal contra ninguém. Messia, ao escutar aquilo, diz que tudo aquilo é mentira e grita: Eu li o contrato e é praticamente o mesmo que eu assinei antes, com a pequena diferença de uma besteira que o Mavi pediu para que eu acrescentasse. Regina avisa que a Messia tinha sido enganada e que o contrato tinha sido trocado no último momento. Messia pensa um pouco e fala: Então, foi para isso que você ligou naquele momento? Para me distrair? Molina, preocupado, pergunta: Mas, afinal de contas, Messia, o que foi que você assinou? Mas antes que a Messia respondesse, Regina joga uma cópia do contrato em direção do Molina. E o vilão, ao ler, ele olha para a Messia e grita: Você é uma burra. Você, na verdade, assinou um contrato onde você passa todo o grupo suíço para Luma. Messia fica em choque e Regina explica: E como também o representante do grupo Aya assinou o novo documento, não tem mais nada que vocês dois possam fazer. Até porque, a essa altura, o Mavi e a Luma
já registrou tudo no cartório. E logo em seguida, os policiais chegam e levam a Mércia e o Molina presos, graças às várias provas que Regina entregou contra os dois, que provam o roubo dos quadros e também a tentativa de assassinato do pai da Luma, além dos vários outros crimes pelo qual o Molina já estava sendo procurado. Robson ficará furioso ao descobrir que Fátima e Gael irão se casar e se mudar para longe. O ex-gerente irá até a casa de Fátima e dirá que não aceitará que ela e Gael se casem. Gael, ao descobrir o que estava acontecendo, ele irá até a casa de sua amada. E é então que algo terrível acontecerá. Isso tudo irá acontecer quando Gael e Fátima estiverem em um encontro. A pianista irá se lamentar de seu ex-marido e dirá: eu não sei como vai ser agora que o Robson está morando aqui perto. Ele não para de me atormentar. Eu, sinceramente, estou querendo me mudar e ir para bem longe daqui. É então que o rapaz avisa que se ela realmente quiser, ele está disposto a acompanhar ela. Fátima, no entanto, diz que é loucura ele largar tudo para ir embora com uma pessoa que ele mal conhece. É então que Gael fala: acontece que eu te amo, Fátima, e por você eu sou capaz de tudo. Inclusive, já tem um tempo que eu estou pensando e gostaria de saber se você aceitaria se casar comigo. Fátima fica receosa, mas após pensar um pouco, ela aceita e beija o rapaz. Já alguns dias depois, Robson estará bebendo e, ao conversar com Iberê, ele vê Gael passando e diz: esse moleque se acha agora que a Fátima está dando uma moral para ele. Mas você vai ver que daqui a pouco a Fátima se cansa dele e vai vir correndo atrás de mim. Iberê diz que acha difícil que aquilo aconteça. E Robson, ao escutar, pergunta: mas como assim? Por que você está falando isso? Você está sabendo de alguma coisa por acaso? Iberê o encara e avisa: que eu saiba, eles dois vão se casar. O Gael já pediu as contas e parece que eles pretendem ir para bem longe daqui. Robson se nega em acreditar e diz: isso não é possível. Você só pode estar inventando tudo isso. A Fátima não faria uma coisa dessa comigo. Uma coisa é pedir a separação, mas se casar com esse moleque, isso eu não vou admitir. Iberê olha para o ex-gerente e pergunta: mas o que você pensava que iria acontecer? Você achava que ainda existia a possibilidade da Fátima voltar para você? Ela mal consegue olhar na tua cara. Robson, ao escutar aquilo, fica sem palavras. E Iberê continua falando: se eu fosse você, Robson, já me dava por convencido. A Fátima não vai voltar para você. Robson, inconformado, fala: eu prefiro ver a Fátima morta do que nos braços daquele ali. E logo após falar aquilo, ele sai furioso e vai à procura de Gael. E ao se aproximar do rapaz, ele pergunta: eu quero saber, que história é essa de você e a Fátima se casarem? Gael o encara e responde: que eu saiba, eu não devo nenhuma satisfação para você, e nem a Fátima. Ela já se separou de você, ou por acaso já esqueceu? Robson diz que sabe muito bem daquilo, mas afirma:
Acontece que a Fátima tem o meu filho na barriga e ela ainda me deve explicações sobre a vida dela. Gael se aproxima ainda mais e diz: a Fátima tinha razão. É impossível morar perto de você. Menos mal que isso será por pouco tempo. Robson, ao escutar aquilo, pede uma explicação. E Gael avisa que assim que ele se casar com a Fátima, os dois vão embora dali. Robson, ao escutar aquilo, fica completamente transtornado e ameaça o Gael e diz: eu devia arrebentar tua cara, seu moleque. Gael, no entanto, não desce ao nível dele e responde: se você fizer alguma coisa, eu chamo os seguranças e você vai preso. Robson respira fundo e avisa: isso não vai ficar assim. Eu garanto pra você que você vai se arrepender. E após falar aquilo, ele sai. Já Iberê, ao se aproximar de Gael, o aconselha: se eu fosse você, ficava de olho nesse maluco. Ele estava me falando algumas coisas bem absurdas. Gael pergunta o que Robson disse e Iberê fala: ele falou em pegar Fátima à força e escapar com ela para bem longe daqui. E se caso ela não quisesse acompanhar ele cogitou até na ideia de tirar a vida dela. Gael, ao escutar aquilo, fica preocupado e pede: se não tiver problema para você, eu vou resolver só uma coisa lá dentro e vou sair mais cedo para ficar ao lado da Fátima, caso esse infeliz vá importunar ela. Iberê o encara e responde: não tem nenhum problema e é até melhor que você faça isso. E pode deixar que eu falo com a Luma e o Mavi depois. E não muito tempo depois, Robson chegará na casa de Fátima e o braço direito da Berta o deixará entrar, sem nem imaginar do perigo que está prestes a sofrer. Fátima, ao olhar para o ex-marido, pergunta: o que você está fazendo aqui? Eu posso saber? Eu já disse que você tem que me ligar antes de vir aqui na minha casa. Robson, que estará bêbado e fora de si, avisa: acontece que eu já fiquei sabendo que você pretende se casar com aquele infeliz do Gael e ainda por cima e morar longe daqui. Fátima, ao escutar aquilo, responde: sim, isso é verdade. E, inclusive, não era nenhum segredo. E qual o problema disso? Robson a encara e fala: e você ainda pergunta? Você acabou de se separar de mim e já quer se casar com aquele moleque e ainda por cima levar o meu filho para longe de mim, para que o Gael possa se comportar como se fosse o pai dele, o pai do meu filho. Fátima se aproxima e diz não ver nenhum problema em tudo aquilo. E Robson explica: eu entendo você está se distraindo com Gael. Eu também já tive os meus momentos com outras mulheres mais jovens, mas eu sempre voltei para você. E eu sei que você, mais cedo ou mais tarde, irá voltar para mim. Até porque nós vamos ter um filho. Fátima deixa bem claro que não quer mais nada com ele. E é então que Robson manda: pelo visto, enquanto você estiver perto daquele moleque, você não vai esquecer ele. Então, é melhor que você entre agora e arrume as tuas coisas. Nós vamos embora daqui, juntos. Fátima avisa que não tem intenção de ir para canto nenhum com ele. E o Robson, naquele momento, pega uma arma que ele tinha levado e diz: não me obrigue a fazer uma besteira. Anda
Cuida, vai arrumar as tuas coisas, que eu já falei com um amigo em Portugal e ele me arrumou um emprego lá. Fátima fica apavorada e naquele mesmo instante, os dois escutam alguém batendo na porta e ouvem a voz de Gael. Fátima então implora para que Robson não faça nenhuma besteira com seu amado. E ele responde: pois se você não quiser enterrar esse moleque, é melhor que você o mande embora e me obedeça. Fátima diz que fará qualquer coisa que ele pedir, com a condição que ele não toque um dedo em Gael. E em seguida, o Crápula se esconde e Fátima recebe o seu amado em casa, que ao perceber que a pianista estava nervosa, ele pergunta se ela estava bem. Fátima diz que sim, e com medo que Robson saísse de onde estava escondido e fizesse alguma coisa contra o seu amado, ela manda Gael ir embora. O rapaz, no entanto, ao notar que tinha alguma coisa de errado, ele pergunta: mas você tem certeza que está bem? O Robson, por acaso, passou aqui mais cedo? Fátima diz que não, mas ela, ao ver que Gael insistia em saber o motivo dela estar estranha, ela responde: é que eu pensei bem, e entre nós dois não pode ter mais nada. Por isso, é melhor que você vá embora e nunca mais me procure. Gael acha aquilo muito estranho e a tenta acalmar, mas os dois acabam se beijando. Robson, ao ver aquela cena, ele sai furioso e ao apontar a sua arma para o casal, ele os ameaça. Pelo visto, antes de irmos embora daqui, Fátima, eu vou ter que acabar com esse moleque. Fátima implora para que o ex-marido não faça nenhuma besteira. E Robson responde: não se preocupe, que eu não vou fazer nada que eu não deveria já ter feito há muito tempo. Gael, ao ver aquela cena, ele pedirá uma explicação. E Fátima responde: o Robson veio aqui, me ameaçando e dizendo que vai me levar para um outro país. Gael diz que não irá permitir que aquilo aconteça. E Robson avisa: acontece que você não tem nada o que permitir ou deixar de permitir. Inclusive, daqui a pouco, você nem sequer estará vivo. Fátima então pensará rápido e finge estar sentindo uma forte dor na sua barriga. Robson, preocupado que estivesse acontecendo alguma coisa com seu filho, ele abaixa a guarda e Gael, ao notar que o Crápula tinha se distraído, ele aproveita para se aproximar e desarmar Robson, jogando a arma dele para longe. Fátima imediatamente para de fingir e avisa que chamará a polícia. No entanto, Gael a impede e diz: espera, antes eu vou fazer uma coisinha. Gael então leva Robson até um quarto e, ao olhar para Fátima, ele avisa: é melhor que você não veja e fique aqui fora. E após falar aquilo, ele se tranca e Fátima, do lado de fora, escuta apenas os gritos de dor de Robson. Alguns minutos depois, Gael sairá e diz: pronto, agora esse infeliz nunca mais voltará a te incomodar. Fátima se aproxima e, ao ver o estado do seu ex-marido, ela fala: mas você quebrou as duas pernas dele e os braços. É melhor eu chamar a ambulância em vez da polícia. Agora deixe um coração,
se vocês acham que o Robson teve o castigo que mereceu. Ou deixe um coração partido se vocês gostavam do ex-marido de Fátima. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.